Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos dar início aqui de retorno ao nosso estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier. Hoje, dia 15 de janeiro, e é com muita alegria que aqui estamos para retornarmos às nossas atividades de estudos. Sejam todos muito bem-vindos para esse estudo do livro. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire a todos, que nos permita o amparo da espiritualidade amiga, a nos envolver com sua paz, para que todos nós tenhamos aqui bons momentos de reflexão e de estudo em conjunto. Só um minutinho, por favor. Então, depois aí de um recesso, né, que tivemos, final de ano, Natal, Ano Novo, as confraternizações, a gente está aqui para retornar, então, com nossos estudos. Eu quero deixar aqui um recadinho, né, primeiro, para explicar direitinho as mudanças aí que estamos realizando. Nosso estudo, então, amigos, vai ficar um estudo fixo todas as quartas-feiras, às 20 horas, onde nós vamos estudar, então, o livro Os Mensageiros. E nós, como já terminamos o Evangelho, né, de Mateus, a gente vai iniciar um novo estudo, que é um estudo, nós chamamos de estudos espíritas, né? Vai ser um estudo em dias aleatórios, não vai ter um dia fixo da semana, nós vamos fazer em alguns dias diferentes, no dia que for possível, né, de acordo com as nossas atividades. Então, poderá ser na segunda, na terça, na quinta, no sábado, domingo, qualquer dia aí da semana, tá legal? E aí, então, nesse estudo, a gente vai tentar trazer assuntos diferentes, certo? Assuntos variados aí, abordando vários temas da doutrina espírita, tá legal? Então, hoje e todas as quartas, né, que Deus nos permitir, ficaremos com os mensageiros, quarta-feira, 20 horas. E alguns outros dias aí da semana, sempre que possível, nós vamos divulgando no Face e no Instagram, na nossa rede social, né? A gente vai divulgando o dia de cada estudo que realizaremos, tá legal? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nosso boa noite aqui, a Graça Barbosa, muito bem-vinda. A Lourdes Galvani, a Sandra Paulino, a Irani Zucatelli Gaspar, a Helena Neves, a Silvia Guerra, muito bom retomar, né? Que legal, isso mesmo, Silvia. A Fátima Baldo, a Andréia Fernandes, a Edna Markovics, a Zuleide Carvalho, que legal. A Rosiane Veiga, aqui também no Face, muito bem-vinda. A Aquilina Martinez Rara, aqui também a Iracema Picoral Cainã, Ana Lúcia Olive, quem mais aqui? Clorecido Carmo, Edson Fucuta, e a todos, Joana Scarpellini, querida amiga, e a todos que aqui estão, e um abraço àqueles que acompanharão esse estudo em outros dias, em outro momento, né? Muita paz, que Jesus nos abençoe mais esta noite. Aqui também a Odete Oliveira, muito bem-vindo, Odete, dizendo aqui que estava com saudades, que legal, né? Realmente também estava já com saudade desse momento
de confraternização aqui de estudo em conjunto, né? A Deise Florencio, da Pensilvânia, muito legal. Vamos lá, então, vamos começar. Canequinha nova aqui que eu ganhei, olha, dos petzinhos. A Marlene Pisoni aqui também, boa noite, Marlene, muito bem-vinda. Bom, pessoal, vamos dar aqui uma retrospectiva rápida, né, do livro, porque a gente teve uma pausa aí, né, para a gente retomar sem muita defasagem, né, de esquecer aquilo que já passou. Vamos recordar aqui que esse livro, André Luiz inicia o livro falando sobre renovação, da sua mudança, né, de perspectiva, de vida, de visão de vida, ele dizendo que ele já estava muito mais espiritualizado, muito mais entrosado com a vida na colônia, já conseguia deixar para trás muitos apegos, né? Aquele sentimento de posse dos familiares, ele já estava assim bem mais familiarizado, né, com a colônia de Nosso Lar, e ele então conta que ele se sentia, né, bem assim renovado, por isso que ele coloca o primeiro capítulo com o título Renovação. E aí então, amigos, ele começa um novo trabalho, né, só recordando isso, ele que trabalhava lá no departamento, né, de enfermagem da colônia, na regeneração, ele agora vai para o Ministério da Comunicação e ele vai trabalhar, vai aprender, né, no Centro de Mensageiros, certo? E ali ele vai ter como instrutor o Aniceto, que é um espírito muito inteligente, muito evoluído, que vai orientar André Luiz a partir de então. E lá nesse Centro de Mensageiros, recordando, né, ele conta nos primeiros capítulos sobre aqueles médiuns doutrinadores que se preparavam para missões aqui na Terra, e quando vinham, né, para a encarnação, a maioria deles falhava, né, fracassava na missão. Então ele começa a relatar nos primeiros capítulos os médiuns que fracassaram, os doutrinadores que fracassaram, envolvendo ali também, né, expositores, todos no sentido aí da comunicação, né? E ele fala então do Otávio, do Acelino, do Joel, do Belarmino, cada um mostrando onde fracassou em situações diferentes, né? Uns por causa de familiares, outros por causa de apegos, né? De busca mais de lado científico do que do lado moral da doutrina. Então a gente viu bastante sobre isso até aqui. E hoje, então, nós vamos para o capítulo 13, Ponderações de Vicente. Tá legal? Esse capítulo aqui já começa a mostrar, amigos, uma outra questão, não, vai sair um pouco ali do Centro de Mensageiros, e ele vai abordar agora umas outras questões bastante interessantes. Tá legal? Então ele começa dizendo assim: não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no Centro de Mensageiros. Só um minutinho, por favor. Então, aqui, ele dizendo, né, que por ele não estava nem cansado de ter ficado aquele tempo ali junto do pessoal no Centro de Mensageiros, mas eles iriam agora buscar outro aprendizado em outros departamentos ali do Ministério da Comunicação, tá? E ele, então, deixa o Centro de Mensageiros por um tempo. Vai, então, junto de Vicente para um outro local.
E ele diz então: deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Então imagina, né? Eu fico aqui pensando como deve ser um jardim lá da colônia, nosso lar, roseiral, né? Imagina as rosas, né? Na colônia, a beleza que deve ser. Se aqui no nosso planeta, né, já são maravilhosas, imaginem na colônia, né? Que belezas não terão essas flores com uma luz, uma tonalidade toda especial, né? Colorações mais diversas, né? Diferentes aqui da nossa. Deve ser uma maravilha. E ele diz, pois é, né, Ana Lúcia gosta muito de jardins, né, Ana Lúcia? A gente fica a imaginar a beleza que deve ser. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudessem caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Ele está falando daqueles amigos, né, que declararam sua falência, os seus erros, aqueles que foram treinados e fracassaram na missão. Ele está admirado, né, de tantas responsabilidades que ele viu ali em cada relato. Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do Espiritismo, justificando agora a minha surpresa. Porque o André Luiz, né, quando encarnado, ele não tinha, né, a crença espírita, ele nem era muito religioso, e ele, então, não teve oportunidade de conhecer um médium ou doutrinador pessoalmente. Então, tudo ali para ele era muito novidade, né? Vicente sorriu e ponderou. Você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo, que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referentes a todas as oportunidades perdidas. Já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? Então, o Vicente comentando ali com o André Luiz, né? Que ele estava muito preso, né, ao ministério lá da regeneração, né, que ele estava lá nas câmaras de retificação, então ele vivia muito aquela realidade. Ele não conhecia o que a dimensão do trabalho que se desenvolvia na colônia no todo, né? Ele não tinha noção dos demais ministérios. E agora ele começava, então, a ver um pouco mais do trabalho que acontecia na colônia. Aí ele diz assim, porque o Vicente perguntou, né, já visitou alguma dependência do Ministério do Esclarecimento? E ele disse não. Então o Vicente explica, localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuranças da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Então vejam só, aqui vai ficar bastante interessante, porque nós falamos até então, até a última vez que nos reunimos, estudamos sobre médiuns doutrinadores, certo? Agora, eles foram para esse outro ministério do esclarecimento, não é mais aquele ministério da comunicação onde eles estavam, certo? E aqui nesse ministério do esclarecimento, tratam, né, de atender outras demandas, outras tarefas que os espíritos se propõem, né, para a encarnação. Aqui ele começa a falar, então, dos espíritos que se prepararam em nosso lar para a missão
da maternidade e da paternidade. Olha que interessante. Assim como, amigos, existem aqueles que se preparam para serem médiuns doutrinadores, existem aqueles outros que se preparam para serem pais e mães. Veja que interessante isso, né? É uma missão, é uma tarefa também, que podem alcançar êxito ou podem fracassar, certo? Assim como os médiuns e doutrinadores. Tudo bem até aqui? Então ele já começou a falar que eles vão conversar ali com algumas irmãs que fracassaram na maternidade. Pode parecer estranho, né? Como assim fracassaram? Ana Lúcia coloca, será que nós todos, né? Assim, né? Nem todos viemos de nosso lar. Creio que não viemos de nosso lar, né? Nós, digo assim, não viemos, estou falando no meu caso, né? Alguns, depende da localidade de onde estamos, né? Nós já entendemos que existem colônias espalhadas pelo Brasil, pelo mundo todo, certo? Nosso lar é uma colônia que atende mais os espíritos da região do Rio de Janeiro. Então, se algum de vocês aí é do Rio, pode ser que tenham vindo da colônia, né? Eu, como aqui estou no interior de São Paulo, outras colônias existem mais próximas aqui da minha cidade, que provavelmente tenhamos vindo dessas outras colônias. Mas o que a Ana Lúcia coloca, né? Creio que todos nós, né, que temos a tarefa da maternidade, da paternidade, assim como em nosso lar, recebemos sim uma orientação, um treinamento, né, uma preparação para que a gente pudesse desempenhar a tarefa. A Edna colocando, né, que é do Paraná, cada um aqui, né, de uma região, isso que é muito legal. Gostoso da internet, né, que a gente se une em localidades tão diferentes, todos juntos aqui, né, nessa mesma busca aqui. Que legal. E a Graça do Rio, a Bruna Souza, Pernambuco, legal. Muito bom. Então, ele vai falar um pouquinho agora sobre essa questão da maternidade fracassada. Isso, passar por esse processo, né? Creio que sim, né, Ana Lúcia? A Andréia também do Rio, muito legal. Aí ele diz assim, ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Então, maternidade e paternidade. Que legal, né? A Giovana lá do Canadá, tem a Deise Florencio, que é da Pensilvânia, tem amigos aí de outros lugares fora do Brasil também. Isso aqui é muito bom, né? Essa facilidade da internet. A Irania, aqui de Bebedouro, da minha cidade, né? A Ana Lúcia também. O Ailton está dizendo aqui, pelo que li, cada um de nós vai para uma colônia específica de acordo com a nossa necessidade. Isso que o Ailton coloca é muito coerente, né? Nós pertencemos a uma colônia, lógico que não basta apenas localização física de onde habitamos aqui encarnados. Depende da condição evolutiva, certo? Cada espírito encarnado provém de uma dimensão espiritual, de uma esfera espiritual, que está de acordo com o seu nível evolutivo. Pode ser que algum de nós tenha vindo de uma esfera mais alta, outro de uma esfera mais baixa, entendeu? Não se considera apenas a cidade onde vai se encarnar. O que vale mesmo é o nível evolutivo, a vibração. Em que nível nós estamos vibrando, qual a leveza, né, perispiritual, para que a gente alcance mais ou menos elevação, né, nas esferas espirituais. Legal, Helena Neves, interior da Bahia, Ribeira do Amparo, olha que legal, muito bom. Então, ele diz aqui, grandes massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Olha, amigos, deve ser triste isso, né?
Imagina um espírito que vem para a tarefa da maternidade, da paternidade, que é tão sério, né? Tão importante. Deus confia outros filhos dele, né, na nossa guarda, na nossa orientação, e a gente oferte a educação, né? Imagine a gente fracassar nessa tarefa tão importante. Então ele está dizendo aqui que muitos irmãos, né, muitos espíritos, lá na colônia se mostram, recordam com lágrimas, olha como ele coloca, recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever, ou seja, não foram fiéis ao dever, não se dedicaram à missão da maternidade e da paternidade como deveria ser, certo? Aí ele diz, nesse mesmo ministério, temos a especialização médica, nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação, lá discutem seus problemas. Então, nesse mesmo ministério, né, também tem a classe médica. Veja bem, tem os que vieram para a paternidade, para a maternidade, assim como também os que vieram para serem médicos, né, uma tarefa mais ali profissional, né, mas que também um tipo de preparação que acontece antes, né, existe um curso, uma preparação para deixar claro aos espíritos, né, a responsabilidade que eles vão ser imbuídos ali, né, para que eles assumam de forma coerente a tarefa, que possam realizar o melhor, certo? Nesse instante, o interrompi, a Dileta aqui dizendo também que é de Sobradinho, legal, cada um de um lugar aí, né? Nesse instante, o interrompi, observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Olha que interessante. Porque o Vicente está dizendo que nesse ministério, né, do esclarecimento, os médicos que fracassaram, também ali estão os espíritos que foram médicos na Terra, né, fracassaram na missão e estão ali revendo, né, se preparando para retornarem, certo? Aí o André Luiz pergunta, mas nós fomos médicos, por que nós não estamos também aqui nessa preparação como médicos falidos, né? E aí ele diz, sim, explicou Vicente bondoso, infelizmente para nós ambos, quer dizer, para André e para Vicente, caímos em toda a linha, não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. Olha que triste, né? Então o Vicente está dizendo que o André Luiz e ele, além de terem fracassado como médicos na profissão, fracassaram também como seres humanos, né? Então a falência dos dois é muito maior, porque eles erraram muito como criaturas, né? Como um cidadão, como uma pessoa com responsabilidades familiares e tal, além da falha no campo da questão da medicina. Então eles nem ali estavam porque era uma falência total, né? A Edna perguntando, será que tem a sala das pedagogas, né? Então, vamos vendo aí quais as surpresas que aparecem, né, Edna? Bom, então o Vicente, né, dizendo para o André Luiz que ele nem tinha contado tudo sobre ele, que ele já tinha errado muito. Ele só tinha contado o que ele havia sofrido, mas ele não tinha contado o que ele havia feito, né, os seus erros. Então ele reconhecia-se muito, né, muito fracassado, tanto como ser humano, como médico. É verdade, concordei, desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente, diz o André Luiz. Então, o André Luiz reconhece, né, que ele também não tinha só errado como médico,
mas principalmente como uma criatura humana que até se permitiu, né, desencarnar como suicida inconsciente devido às suas leviandades, né, que ele mesmo relata no início do livro Nosso Lar. Tá legal? Querido amigo Rafael Matiusi, um abraço, Rafael, bem-vindo, viu? Muito legal, saudade de todos, né? É isso mesmo. Aí ele diz assim: ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos o Instituto de Administradores, onde espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Olha que interessante isso. Olha a abrangência desse Ministério do Esclarecimento. Maternidade, paternidade, médicos que fracassaram, e agora ele está dizendo aqui um outro grupo, Instituto dos Administradores, que ele está dizendo que são espíritos cultos, ou seja, espíritos inteligentes, com capacidade de realização. Então ele coloca aqui um grupo daqueles que vêm para a Terra com a missão também, com uma tarefa, né, no campo da administração. Poderíamos pensar um político, né, que administra uma cidade, um estado, um país. Poderíamos pensar aí o alto escalão, né, daqueles que da legislação, que criam leis, né, para administrar ali a convivência social, as regras de sociedade. Então, são altos escalões, né, desses que vêm com tarefa de administradores. Por isso que ele coloca espíritos cultos, né, que também fracassaram. E ele diz, nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam a recapitulação das grandes tarefas de obediência. Então, olha que legal, enquanto no Ministério da Regeneração tem espíritos que encarnam como tarefas de obediência, aqueles que vão, né, estar submetidos à ordem dos administradores, lá no esclarecimento tem aqueles que vêm para a tarefa da administração. Entendamos, amigos, que não são mais importantes os da administração, são oportunidades diferentes. Nós precisamos tanto aprender como, vamos dizer assim, como servos, né, como obedientes, como aqueles que acatam as ordens, mas como também precisamos desenvolver habilidades para administrar. Então, um espírito elevado, ele tanto sabe viver submetido às leis, a receber a administração, como ele sabe também administrar por sua vez. Né? Como Paulo dizia, aprendi a viver com pouco e com muito. A gente precisa aprender tanto com poucos recursos como muito, né? Assim também na questão financeira. A gente sabe que nós reencarnamos em condições de muito recurso financeiro, né, com uma riqueza, como também reencarnamos com escassez de recursos, com poucos recursos, para que a gente aprenda a viver com muito e a viver com pouco também, né? Então, assim também, muitas vezes reencarnamos na condição de subalternos, daqueles que acatam ordens, como também algumas vezes reencarnamos na condição de administradores, daqueles que vão exercer tarefas com maior responsabilidade, podemos dizer assim, né? Deixa eu ver aqui um comentário que acabou passando, eu não vi, não consegui ler na hora, melhor dizendo. A Silvia Guerra disse aqui, são instruídos a serem médicos humanitários, onde a maioria, infelizmente, falha. Muito legal, né? Falando lá dos médicos, quando a gente falou ali atrás dos médicos, né, a Silvia está colocando essa observação muito pertinente, para que sejam médicos humanitários, porque a medicina é como um sacerdócio, né?
Que bom quando a gente tem um médico humano, né, que se importa com a pessoa, que entende, que se coloca no lugar do paciente, né? É isso que se espera. E muitos falham por isso, né? Ficam mais ali buscando o atrativo, né, do dinheiro, do recurso financeiro. O Ailton está dizendo, vejo que quase não existem políticos com algum pensamento espírita ultimamente. Existem sim, né? Não é dizer que não existe. São poucos, mas existem, né? João Franco também aqui conosco. Boa noite, João. Muito bem-vindo, viu? A Celina aqui está colocando uma pergunta. Ao desencarnarmos, poderemos retornar à Terra? Com toda certeza, viu, Celina? Essa questão de voltar à Terra, né, amigos? É uma questão muito comum, a gente vai voltar muitas vezes, apesar que nós estamos num momento agora meio que decisivo, né? De transição, da regeneração que se aproxima. A gente sabe que aqui na Terra vão voltar aqueles que tenham condições, que estejam minimamente habilitados, né, a viver num planeta que está avançando para uma condição melhor, mas a gente, Celina, retorna muitas vezes ao mesmo planeta para que a gente aprenda, né? Uma vez só é muito pouco. Então, são inúmeras reencarnações. Nós estamos reencarnando na Terra há muito tempo, muitas e muitas, né? Já vivemos em várias localidades do planeta, culturas diferentes, falando idiomas diferentes, professando crenças diferentes. E isso aí é que vai nos dando, né? Cultura, bagagem, aprendizado, para que a gente vá aprendendo a ter uma visão, né, da vida, e por isso que a gente tem um pouco, né, de cada coisa, um pouco de cada lugar, um aprendizado daqui, outro dali. Mas vamos seguindo mais um pouquinho. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então, ele estava falando dos administradores, né? Aí ele diz assim, somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres. E note-se que todos os que hajam chegado às zonas como nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Olha, amigos, isso aqui é muito interessante. Todos que estão em nosso lar, mesmo aqueles que fracassaram, o Vicente está dizendo, devem se considerar muito felizes. Olha que interessante isso, né? Ele vai explicar por quê, mas ele está deixando já essa dica, né? De que se o espírito está na colônia, já é motivo dele ser muito feliz, tá? Aí ele diz, temos aqui 2 ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem que o percebamos de maneira direta. Olha que interessante isso. Então, na colônia, eles têm lá, como nós sabemos, né, estudamos no livro Nosso Lar, tem dois ministérios que são voltados mais para planos mais altos da espiritualidade, que são os ministérios da elevação e da união divina, enquanto os outros 4 são mais voltados para as coisas da terra. Então, são 4 ministérios voltados para as questões da terra e 2 voltados mais para questões transcendentes, preparando espíritos para galgar esferas mais altas, certo? Então ele está dizendo que só o fato do espírito pertencer à colônia, estar em nosso lar, ele já é beneficiado pela vibração, né, que irradia desses dois ministérios.
a vibração, né, o padrão vibratório que aqueles espíritos que ali estão irradiam, favorecem, né, em geral, a todos que se beneficiam desse padrão mais elevado. Sem que eles percebam, eles já estão, né, vamos dizer assim, favorecidos por essa vibração melhor, por essa condição que eles recebem ali sem perceber, certo? Aí ele diz, o estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor, e por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso, pelo ensejo de serviço edificante que nos oferece. Quanto a outros companheiros nossos, né, e ele aí fica reticente. Fez longo hiato e comentou. Bom, mas aqui então a gente percebe como que o Vicente é reconhecido a colônia, né? Como que ele é grato e como que todos deveriam ser. Só pelo fato de estarem na colônia, já estão recebendo esse benefício muito grande. E eles ali, então, guardam, né, essa gratidão, esse reconhecimento, aqueles que estão mais despertos, né? Esse reconhecimento de quanto é importante pertencer à colônia, mesmo que eles fracassaram nas tarefas, né? O João está registrando aqui um esclarecimento que, por estudos que ele fez a partir da publicação do Livro dos Espíritos, a estimativa para o planeta mudar de provas e expiações para a regeneração é de 300 anos. Ou seja, 1957, 2057, 2157. Esse foi o entendimento do João. Então, essa questão que o João comenta, né, os espíritos não determinam, né, o João mesmo está dizendo, o entendimento dele, não tem uma determinação, uma informação de quando que o planeta vai estar na condição de regenerar, certo? Essa data aí que o João cita, né, 2057, é falada também pelo Chico, pelo Emmanuel, porque eles falavam que 200 anos após a chegada da doutrina, seria um momento mais ou menos, né, propício para iniciar ali a regeneração. Então, 2057 é nesse sentido. Mas o João está colocando aqui, né, uma análise que ele fez, acrescentando mais 100 anos aí, a esses 200 que são citados lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, isso é uma consideração do João, né? Fica aí para a nossa análise, né? Aniversário do João. Ô, João, parabéns. Muita paz, meu amigo. Deus te abençoe. Desculpa, eu nem cheguei a ver isso. Eu tenho olhado muito pouco, meu pessoal, rede social. Me perdoem até que eu não tenho conseguido acompanhar muita postagem, não. E não percebi isso. Mas um abraço, viu, João? Deus te abençoe. Bom, deixa eu ver que horário. Dá para ir um pouquinho ainda, né? Aí ele diz assim: quanto a muitos... o Ailton comenta que, pelo que vejo, ainda vamos voltar, né? A coisa ainda está pegando. Pelo que a gente imagina, né, vai demorar um pouco ainda, porque dá para ver que o mundo ainda está bem complicado, né? Apesar de que alguns, nós sabemos, estão tendo aí as últimas oportunidades, né? Vão ser convidados a encarnar em outro planeta, porque não estão acompanhando o progresso da Terra. Então, cada espírito aí mais, né, rebelde, mais que está distante, né, dessa harmonia de paz, acaba deixando a Terra, a condição fica um pouco mais, né, menos tensa, vamos dizer assim, né, fica mais tranquilo um pouco. Aí ele diz aqui: quanto a muitos estão fazendo angustiosas estações de aprendizado
nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Olha que interessante isso que ele está falando, pessoal. Ele está dizendo que tem muitos espíritos que estão fazendo aprendizado em regiões mais baixas. Vejam bem se perceberam isso. Nosso lar, nós sabemos que é uma colônia que não está tão elevada assim espiritualmente, mas já é uma boa condição, né, de uma esfera tranquila ali, que vive em paz, estão harmonizados ali com o bem, né, com bons pensamentos, é uma colônia pacificada, certo? Apesar de não ser uma colônia de alta elevação, existem outras muito acima, se podemos assim dizer. Mas o Vicente está dizendo aqui para o André que existem muitos espíritos que fracassaram nas missões na encarnação e que, ao invés de retornarem ao nosso lar, eles são alocados, vamos assim dizer, em dimensões mais baixas, né? Em regiões mais baixas. Por quê? É tipo assim, eles ficam meio que em dimensão umbralina mesmo, né? Ou em esfera, ou em tipo postos de socorro, muito ali envolto pelo umbral, né? Em condição mais baixa. Por quê? Por causa da condição espiritual que eles se encontram. Olha aqui, ó. Prisioneiros uns dos outros pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Então são aqueles espíritos que guardam rancor, que não se resolveram, né, os dramas, os conflitos que tiveram na encarnação. São aqueles que não perdoaram, certo? Que acabam guardando ali mágoas, ressentimentos, né? E acabam sendo prisioneiros uns dos outros, porque estão ligados nesse pensamento de ódio, de rancor, de mágoa, né? De remorsos e de malignas recordações, ele diz. Então, para a gente ver que em nosso lar é uma maravilha aqueles que conseguem ser resgatados à colônia, né? Muito tranquilo se preparar na colônia. Imagine aqueles que ficam na dimensão umbralina, né? Ou ali, o Edson está lembrando o Campo da Paz, né? Campo da Paz é um posto de socorro que estaria ali, pelo que diz a Igorina Cunha no seu livro Cidade no Além, imagino que estaria ali numa segunda esfera muito próxima, né, da crosta, na dimensão bem de umbral mesmo, né? Aí ele diz assim: obrigado, Carla, um abraço, viu? Obrigado, Carla. Aí ele diz assim: no que concerne a medicina, os colegas em bancarrota espiritual, quer dizer, que fracassaram, né, espiritualmente, são inúmeros, ou seja, aqueles ligados à medicina, muitos fracassam. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Então vejam, amigos, aqui a importância da tarefa, né, da missão da medicina. Aqueles que a gente vê aqui, né, a pessoa estuda, faz um vestibular, né, consegue passar com louvor, se entrega à tarefa ali, né, um profissional da medicina, a pessoa às vezes nem imagina que para além da questão material existe o compromisso espiritual. Então, será que todos os médicos estão conscientes da responsabilidade que abraçam quando se dedicam, né, à medicina? É muito sério isso. Porque ele está dizendo aqui, a medicina, o médico é como um sacerdote. Não é apenas, né, a questão aqui material, cuidar do corpo, né? Precisa ver como que ele se entrega para essa tarefa, para essa missão. E o Vicente relatando aqui que muitos médicos fracassam, espiritualmente falando.
De repente, aqui na Terra, pode até ser um bom médico, reconhecido, mas com a visão espiritual, de repente, ele está fracassando. Precisa ver como que ele está encarando, né, a medicina, se realmente ele está se colocando, né, como um sacerdote ali, cuidando, né, no sentido de doação realmente, porque a vida, amigos, ele lida com vidas, né? É muito, muito grave isso. E aí ele coloca, os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem dele se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Olha só. Então o médico, né, alcançou, se formou para médico, está atuando, mas se ele não utiliza para o bem do semelhante, vai pagar caro. Porque, infelizmente, nós sabemos disso. Quantos médicos que buscam a medicina somente pelo lado financeiro? Nós sabemos disso. Quantos médicos que não têm o menor amor pelo que faz? Eu não estou citando, né? Não é uma crítica pessoal. Em geral, nós sabemos que isso acontece. Quantos médicos que estão ali exclusivamente para fazer uma fortuna, porque é uma profissão que dá que vai proporcionar recursos, né? Uma boa condição financeira. Então, muitos escolhem medicina somente por isso, mas não estão preocupados com o bem do semelhante, né? Não é aquele médico, né, verdadeiro, que está disposto a toda hora, que não mede esforços, né? Então, aqui ele está dizendo, pagam caro. E é isso mesmo que o Ailton está colocando. Pode colocar no rol dos assassinos. É como um crime, né? Porque ele está negligenciando com a vida do semelhante, certo? Então, olha só, amigos, como que conhecer a doutrina espírita dá uma visão muito mais abrangente para as coisas aqui da Terra. Imagine, né, você, ao escolher uma profissão, entender o que está por trás dessa profissão, que não é apenas a questão material, né? Aí ele diz assim, os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Olha só. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Aqui é legal a comparação que ele faz, né, com Jesus, porque Jesus era considerado o mestre, por tudo aquilo que ele ensinava, fazia, né, era realmente o mestre. Mas ele está dizendo, Jesus foi médico também, né, o médico das almas. Deixou no mundo padrão da cura para o reino de Deus. Ou seja, Jesus curava almas. Jesus preparava os espíritos para encontrarem com mais facilidade o reino de Deus em si mesmos. Então Jesus não curava apenas corpos. Vocês se recordam que Jesus, quando ele chegava perto de uma pessoa que pedia cura, Jesus perguntava assim, o que queres que eu te faça? Poderia parecer uma pergunta ingênua, né? A pessoa poderia falar, mas como assim, o que queres que eu te faça? A pessoa quer ser curada. Mas Jesus, amigos, quando perguntava isso, ele provocava na pessoa uma reflexão profunda. Se ela queria apenas curar-se do corpo, ou se ela queria encontrar a cura da alma. Porque a alma também estava enferma. Se a pessoa queria seguir para uma vida nova, e era essa a diferença que Jesus fazia, porque ele tratava o corpo, mas despertava o espírito, né, para suas responsabilidades. A Loiva está dizendo aqui, pelo menos na casa em que trabalho, cada vez mais estudantes de medicina procuram pelos estudos da doutrina espírita. Que legal, né? Esses sim, né, Loiva, serão médicos mais conscientes, né, se tiver essa visão, né, da doutrina. E a gente sabe, né, de quantos médicos existem realmente espíritas, tem até associação de médicos espíritas, né? E a Silvia dizendo, e os médicos lidam com pessoas extremamente fragilizadas pela doença,
que necessitam de cuidados que tragam alívio também para a alma. Então, justamente, isso que a Silvia coloca, os espíritos dizem que a medicina do futuro, né, o médico do futuro, ele vai ser essencialmente um médico da alma. Porque, atualmente, o que nós vemos na medicina? Uma medicina que combate o efeito, não a causa. Porque a medicina, o que ela faz? O médico prescreve um remédio, um medicamento. Para quê? Para combater o efeito que está sendo percebido. A pessoa tem um problema, então relata o problema, ele dá um remédio para resolver o problema do efeito. Mas o médico ainda não está cuidando da causa. A causa está no espírito milenar que é. A causa daquele problema está na alma. Então, o médico do futuro vai ser um sacerdote da alma, né? Vai tratar exclusivamente das enfermidades da alma. Vai ser ali como mais um psicólogo, né? Aquele que trata essencialmente da alma, certo? Deixa eu só concluir aqui para a gente poder parar, que eu acho que já estamos indo longe por hoje, né? Já está bom, já está dando o horário. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Falando aqui de Jesus, né? Então ele diz assim: ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Olha que legal, aquilo que falamos. Jesus curava do corpo, mas tratava da alma. Nós, porém, meu caro André, olha só que legal que ele fala agora. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Olha que realidade dura e verdadeira. Porque muitos médicos de hoje cuidam mais ou menos do corpo e às vezes matam a fé daquela pessoa. Porque são materialistas, não têm visão, né, de espiritualidade, não passam, não agregam nada. Então, muitos médicos, é isso que ele está dizendo, cuidam mais ou menos do corpo e quase sempre matamos a fé. Deixa eu ver aqui, amigos, que a gente precisa parar por aqui. Só vou ler mais um parágrafo que tem sequência aqui. As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, simples e bela. Ainda não pensara, de fato, em toda a grandeza do serviço divino de Jesus médico. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Reanimava os doentes, dava-lhes esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Olha que legal, né? Aquilo que comentamos um pouco. Além de Jesus realizar aquelas curas maravilhosas, paralíticos que andavam, cegos que viam novamente, leprosos que tinham a pele recuperada, curas maravilhosas, mas Jesus não ficava apenas nisso, como ele está dizendo aqui, né? Dava esperanças novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Então Jesus despertava aqueles espíritos que estavam enfermos, tanto do corpo quanto da alma, despertavam eles para noções de vida mais elevada, para caminhar num outro sentido, para seguirem, né, um caminho novo. Então, esse sim era o médico, né, o médico que será o médico do futuro, né? Cuida do corpo, mas cuida da alma também. Infelizmente, a maioria dos médicos hoje ainda são muito materialistas, né? Então, por isso que ele falou daquela forma. Cuidam mais ou menos do corpo, mas muitas vezes matam a fé daquelas pessoas, né? Verdade, né, Edson? Dona Laura falaria muito aí, né? Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Quem está acompanhando com o livro, nós vamos continuar ali no parágrafo que diz assim:
engolfara-me em pensamentos grandiosos. A gente vai voltar na próxima semana nesse parágrafo para não ficar muito cansativo aqui hoje. Eu quero relembrar uns recadinhos que eu deixei de início. Algumas pessoas chegaram depois, né? Então, amigos, só para repassar aqui a rotina que pretendemos realizar aqui nesse início de ano. Lembram que nós estávamos estudando o Evangelho de Mateus, concluímos o estudo, acabou o estudo do Evangelho de Mateus. Então, ficamos somente com o estudo dos mensageiros. O estudo dos mensageiros era realizado às segundas. Então, eu estou transferindo esse estudo para as quartas-feiras. Toda quarta, às 20 horas, os mensageiros. E nós vamos iniciar, como eu já divulguei, muitos de vocês devem ter visto, nós vamos realizar um outro estudo que eu intitulei Estudos Espíritas. Esse estudo vai ser como? Não vai ter um dia definido da semana. Poderá acontecer em qualquer dia da semana, certo? Inclusive, eu pretendo realizar o primeiro desses estudos no próximo domingo, tá legal? Essa data vai depender da minha disponibilidade, certo? Para não ficar preso a um dia da semana. Então, na semana que eu tiver mais tranquilo com outras atividades que a gente marca um compromisso, tá legal? Então, no próximo domingo, vamos realizar o primeiro desses estudos espíritas. Domingo, às 20 horas. Nós vamos estudar o tema princípios fundamentais da doutrina espírita, tá legal? Então, no próximo domingo, 20 horas, depois eu vou divulgar também, aqueles de vocês que quiserem, primeiro dia de estudos espíritas, certo? Aí o tema, amigos, não vai ser um livro, eu vou pegar temas diversos, então vou falar desse tema domingo, na próxima vez podemos falar de uma mensagem de Emmanuel, na outra vez posso falar de um assunto do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese, certo? Então, não vai ter sequência, tá? De dias da semana no mesmo dia. Vai ser dias aleatórios e temas variados, combinado? Quarta-feira é fixo. E o outro dia vou divulgando. Então, peço que acompanhem, né? Pelas minhas redes sociais, a divulgação, sempre eu divulgo uns 2 dias antes, 2, 3 dias antes, para dar tempo de todo mundo ver, tá legal? Então fica aí o convite para domingo. Eliana acompanhou aqui conosco também, né, Eliana? Um abraço, viu? Que bom que deu certo. Então fica o convite aí para o próximo domingo, tá legal? Eu agradeço muito a companhia de vocês, iniciando aqui o novo ano. Desejo a todos um ano abençoado, com muita paz, com muito trabalho no bem, com muito estudo, né? Com muita alegria, com muita fé na vida e fé em Deus. Obrigado, Silvia Guerra. Que legal. Quantos amigos e amigas deixando aí suas mensagens. A Rose acompanhou por aqui hoje, né, Rose? Que bom que deu certo. Então, fica o meu abraço fraterno a todos. Aqueles que puderem, né, estar conosco no domingo, vai ser uma alegria para iniciar esse novo estudo. Aqueles que não conseguirem, né, no domingo, fica o convite, então, para a próxima quarta-feira, onde a gente continua aqui com os mensageiros. Tá legal? Outro detalhe, né? Eu transmitia pelo Facebook e Instagram. Hoje eu comecei aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Eu estou transmitindo pelo Face e pelo YouTube, para que já fique salvo o vídeo lá no canal, tá legal? Vamos ver se vai dar certo, senão a gente repensa isso. Mas o Face continua sempre. Fico só em dúvida aí entre Instagram e YouTube, tá legal? Então, amigos, muita paz, que Jesus nos abençoe em mais este ano. Sempre um ano que se inicia é momento de planejar, né, estabelecer objetivos, metas, buscas espirituais. Então, amigos, pensem, estabeleçam metas para o ano. Se dediquem às coisas que elevam a alma.
Busquem, como vocês fazem, o estudo sistematizado, né? Sempre o estudo com perseverança. Se aproveitem a oportunidade de algum trabalho no bem, se possível, né? Sermos úteis ao próximo, tudo que nós pudermos fazer em favor do semelhante, façamos. É o caminho da elevação espiritual, é o caminho da paz de consciência. Procuremos também ter como meta convivência saudável, conviver bem com os familiares, fazer amigos, respeitar o outro da forma como ele é, não sermos tão rigorosos para com o outro. São metas, são planos, né? São objetivos que a gente deve buscar para que a gente consiga fazer um ano diferente. Às vezes a gente fica esperando que seja uma coisa mágica, né? Uma coisa de acaso, de sorte ou de azar. Não é assim. O ano vai ser bom se nós fizermos diferente. Se nós agirmos da mesma forma de sempre, não vai mudar nada. Mas se nós buscarmos coisas edificantes, planejar algo de diferente em nossa vida, nos predispusermos, né, a uma boa convivência, ao perdão, à tolerância maior, à fraternidade, aí sim teremos um ano melhor, teremos um ano abençoado. Então, amigos, que esses planos, esse planejamento faça parte das nossas reflexões aqui no início de um ano. É um novo ciclo que se inicia e esse ano vai ser bom, dependendo de como nós vivemos a nossa vida. E eu desejo a todos um ano abençoado, com muitas realizações. Não preocupações materiais, mas essencialmente preocupações com os interesses da alma. Que Jesus nos abençoe, nos proteja sempre, nos envolva com sua paz. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e até o nosso próximo encontro. Tá legal? Um abração, meus amigos, muita paz. Tchau, gente.